Fala pessoal, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, você vai gostar, porque a gente vai falar mais sobre o estádio do Flamengo, o novo estádio do Flamengo. E para falar sobre isso, eu trouxe um dos maiores especialistas em estádio e urbanismo e arquitetura em língua portuguesa, que é o Fabrício Kika, que faz uma revelação muito importante. Eu vou soltar aqui a fala dele. No final da fala dele, ele vai falar isso, que eu vou antecipar você para não te enrolar, para você não ter que ficar, se não quiser também vendo tudo. É uma aula que ele dá, mas para você sentir o nível da pessoa. Mas o terreno avaliado em 400 milhões de reais no gasômetro não vale isso. A gente tinha feito um vídeo que a Caixa aceitou baratear, por meio do seu fundo de pensão, o valor deste terreno no gasômetro. Mas tem uma pegadinha aí. O terreno não vale isso. O Fabrício Kika esse terreno vale no máximo 250 milhões de reais, que é justamente o valor que a gente dizia. O cara põe o valor lá em cima, vai negociar e não vende por mais que isso. E ele até fala, isso se não tiver contaminação do solo, que é outro aspecto muito importante que tem que ser levado em conta. Este vídeo tem um oferecimento do Speech. Não conhece o Speech, meu camarada? É o novo jogo no estilo Football Manager, que é febre mundial, que você vai baixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. No Speech, você recebe um orçamento e monta o seu time, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, rodada a rodada, e vai competir contra seus amigos. Você monta a rodada, você tem lá um X valor e é tudo de graça, você se diverte com seus amigos. Baixe aqui então, no primeiro link na descrição desse vídeo, o Speech no seu celular. É um barato, é um grande barato e é tudo bem feito, é tudo com contrato, é tudo legal, viu? Não tem nada por baixo dos panos não, tá bom? Vamos ouvir então o que o Fabrício Kika fala em relação a esse estádio. Esse terreno não vale isso, não caiam nessa. Esse terreno não vale 400 milhões de reais. Fala aí. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui, Kika, que é sobre o fato de a Caixa aceitar fazer um valor mais modesto em relação àquele de 400 milhões, né? O valor do gasômetro. Cara, pelo que eu apurei, é uma prática do mercado isso. Ninguém paga o valor de tabela, se assim pode se dizer, de um terreno. Procede isso, Kika? Você que sabe disso melhor que ninguém. Eu trabalhei numa empresa, na época, brigava entre a primeira ou segunda maior incorporadora do Brasil, e num período de 2 anos, eu aprovei 28 projetos, ou seja, 28 desenvolvimentos em diversos estados do Brasil. Só um desses terrenos nós pagamos com dinheiro. Começa por aí. Todos os outros a gente fazia uma permuta. A gente dava uma parte do negócio para o proprietário do terreno. Isso parece que não é nada, porque no fundo você está dando mais valor para o terreno, porque o terreno vale 1 milhão, você oferece 1,2 milhões, só que você oferece em 4 anos, quando o negócio começar a ser vendido efetivamente. Se você é leigo financeiramente, você não tem nenhum custo de finanças, etc., você acha, pô, isso não vale a pena, você está pagando 20% a mais. Mas você não está se descapitalizando, você não tem exposição de caixa. Então, você não tem que pegar dinheiro emprestado, você não paga juros, você pode investir aquele dinheiro em outras coisas. Porque o dinheiro sai do próprio negócio. Primeira coisa. A segunda coisa, o fundo tem um lado bom, tem um lado que é verdade, ou seja, as empresas não pagam esse valor, esse é o valor de pedida. O cara sai, 400 milhões, o cara está disposto a fechar por 300 milhões, mas o cara dá o grito. A quantidade de desconto que você consegue sobre a propriedade depende do proprietário. Se o proprietário tiver uma situação, por exemplo, um fundo de pensão, no caso do fundo de pensão, o fundo de pensão, por exemplo, pode segurar o terreno o quanto eles quiserem, imaginando que o terreno vai valorizar. Então é uma área de operação urbana, ou seja, uma área que vai valorizar no futuro, tem potencial de valorização. Então vender agora é uma necessidade da gente? Não, a gente pode segurar um pouco mais e ver o que acontece daqui a 5 anos.
porque o terreno vai valorizar. Eles vão fazer essa conta. Mas a regra natural mesmo do mercado é ser um preço mais alto para começar uma negociação. Mas aí, Bernardo, tem uma outra questão. O valor de um terreno, o terreno vale o quanto o mercado paga. Não é quanto o proprietário acha que vale. Eu sempre digo isso, né? E é uma coisa que eu dizia no Brasil, quando eu trabalhava. Eu fui responsável por alguns anos pela equipe de compra de terreno. Eu não gostava muito desse trabalho, não, mas enfim, era responsável, caiu no meu colo, eu fiz por algum tempo. E eu dizia para minha equipe, eu dizia o seguinte: todo proprietário de terra, todo proprietário de imóveis acha que o imóvel dele é o melhor imóvel do mundo. Não, porque aqui é a esquina, não, porque aqui é um terreno que tem. Então todo mundo acha isso. Mas o que o proprietário acha não quer dizer nada. É o quanto o mercado está disposto a pagar. O cara pede $1.000 no terreno e eu estou disposto a pagar 900. Uma outra empresa está disposta a pagar 500, o valor do terreno é 900. Ponto final. O cara pede 1.000, eu estou disposto a pagar 900. Uma outra empresa quer muito aquele terreno, quer pagar 1.300, vira o valor do terreno. Ponto. Isso dito, eu conversei com pessoas responsáveis pela compra de terrenos em desenvolvedores, incorporadores imobiliários residenciais, que desenvolveriam unidades residenciais na operação Porto Maravilha, ou seja, eles efetivamente estão olhando por terreno, estão procurando terrenos para comprar naquela região, para fazer condomínios de prédio de padrão médio-baixo, empresas que estão fazendo isso agora, né? Isso está acontecendo nesse momento? Não, tá. Na região, eles estão negociando terrenos naquela região da operação urbana Porto Maravilha, não o terreno do gasômetro, terrenos mais baratos que do gasômetro. Falei, empresas especializadas em desenvolvimento de shopping center. Falei com pessoas especialistas em expansão de redes de varejo, os caras que alugam, compram terrenos para... Eles fazem pequenos desenvolvimentos imobiliários. Eles compram terreno, por exemplo, para o McDonald's e colocam lá uma farmácia, enfim, um posto de gasolina. Eles fazem esses conjuntos de conveniência. Falei com uma pessoa, inclusive essa pessoa é um amigo meu muito próximo, muito querido, viaja comigo, faz essas viagens malucas que eu faço, interior da África, vamos para Mianmar, essas viagens quebradeiras. A gente fez isso em vários lugares do mundo. E é um cara que a gente trabalhou junto em 2 empresas no passado, um cara que foi, durante muito tempo, responsável pela expansão do McDonald's na cidade do Rio de Janeiro. Foi ele, inclusive, responsável pela negociação da Arena McFla com o Flamengo lá, que ia ter o desenvolvimento da arena de basquete lá na Gávea. O cara conhece muito o mercado. Falou, cara, enfim, todas essas pessoas, Bernardo, sem exceção, nenhuma delas falou que o valor de 400 milhões pelo terreno é realista. É um valor muito, muito acima do que o mercado pagaria por aquilo. Então, isso corrobora o que você disse. Nesse caso específico, é o fundo de pensão, que é proprietária do terreno, chutando o valor lá na lua, das duas uma, ou para manter a propriedade, ou para dificultar a negociação e conseguir um valor maior. Mas 400 milhões é um valor irreal naquele terreno. Qual seria o valor razoável ali, Kika? Você que conhece isso, metade disso? Metade disso. O valor que o mercado pagaria nesse terreno é algo em torno de entre 200 milhões e 250 milhões. E esse valor depende tem algumas interdependências que pode fazer até com que o valor seja mais baixo ou inviabilizar o negócio totalmente. A questão primordial nessa discussão é a contaminação do subsolo.